não sei se vocês têm costume de usar aquela expressão assim, de fazer as coisas nas coxas, sabe? Já ouviu falar nisso? Ah, que eu fiz um negócio nas coxas. É uma expressão, pelo menos aqui em Goiânia, eu escuto bastante. E isso resume bastante o jogo de hoje, né, do Dragão, que venceu a Aparecidense por 2-1 no finalzinho ali, com um pênalti nas coxas do Kelvin, né? E foi bem assim que o Atlético conseguiu a vitória no primeiro jogo, jogo de ida, da semifinal do Goianão. Mas assim, a vitória não mascara o fato de que o Atlético fez uma partida hoje pífia, né? Vamos combinar. Então vamos começar a falar um pouco desse jogo de hoje. Mas vamos falar do jogo. Você que foi no Aníbal Batista de Toledo, né? O estádio da Aparecidense. Você deve ter percebido algumas coisas esquisitas no Atlético. E são clássicas coisas esquisitas de um time treinado no momento por um técnico interino. Um técnico que tá, né, quebrando um galho, esperando o oficial assumir. E o Atlético veio a campo com uma formação que, na teoria, parecia até interessante. Por quê? Viemos com o Ronaldo no gol, Gasal e Emerson Santos na defesa. Nas laterais, Rodrigo Soares pela direita, Jefferson na esquerda. No meio, o Matheus Salles e o Haldney como os dois volantes. E aí o Arauz como meia. Porque na verdade era para ser o Shailon, mas quem fez essa função foi o Arauz. O Shailon caiu pela direita, na posição que normalmente ficaria o Ayrton. O Luiz Fernando pela esquerda e o Gustavo Coutinho como centroavante de referência. E assim, o que se viu foi, no começo do primeiro tempo, a Aparecidense tendo muito mais, tomando as rédeas do jogo do que de fato o Dragão. E não à toa, nos primeiríssimos minutos, o Atlético tomou um gol na sua deficiência clássica, que a gente tá cansado de reclamar, que é a bola aérea. Cruzamento na área. Detalhe, preciso se pontuar uma questão, que foi o motivo dessa bola aérea. O Matheus Salles, que na minha opinião, eu não sei por que ainda é titular do Atlético, mas beleza, vamos ver como é que vamos ver, né, como é que vai ficar quando o nosso novo técnico aí, o Mozart Santos, assumir, né? Vamos ver se ele vai manter o Matheus Salles na titularidade. Mas sinceramente, não vejo motivos, porque ele não se mostra um jogador pronto para assumir a titularidade de uma volância. Porque ele é inseguro nas saídas de bola, ele erra passe demais, e foi dele a falta, inclusive boba, perdendo a bola ali na saída da jogada ali do Atlético, que ocasionou o cruzamento, que por segurança o Ronaldo defendeu e espalmou para escanteio, no qual saiu o gol da Aparecidense. Não coloco a culpa no Ronaldo por ter defendido a bola para escanteio, isso aí é um papel do goleiro. Se ele não sai na bola, se ele não vai na bola, ele pode correr o risco da bola fazer uma curva, entrar no gol, enfim. A gente viu que a bola ia pra fora, mas o goleiro não tá vendo isso ali no calor do momento. Então, bola pra fora e o escanteio, a defesa que tem que responder, não é? E se a defesa não responde, o gol acontece. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma bola aérea defensiva que o Atlético toma gol, como já tá virando, né, pra tradição do Dragão em 3 anos aí, né? Mas beleza, o Atlético se lançou ao ataque depois de levar o gol e poucos minutos depois, numa jogada pela direita, a bola acabou pererecando ali na área e sobrou pro Shailon finalizar com aquela categoria da bola, da perna esquerda que ele tem. Colocou a bola no ângulo e golaço, né, gol do Dragão, empate 1-1. E aí pra mim, o jogo praticamente acabou. Porque depois do gol do Shailon, cara, o jogo virou uma farofa de coisa nenhuma. Vamos lá. Os primeiros minutos foram muito mais na empolgação, né? Muito mais na transpiração, muito mais naquele início mais quente do jogo. Depois a gente tinha as equipes com seus posicionamentos de acordo com as suas escalações. E você via que o Atlético Goianiense estava muito mal escalado. Porque por mais que pareça interessante você entrar com 2 jogadores de criação, como é o caso do Shailon e do Arauz, na prática o que se viu foi o Arauz muito movimentado no campo, se movimentando bastante para todos os lados. O Shailon pela direita recebendo as bolas e tentando fazer alguma coisa, e é só. Porque do lado esquerdo o Luiz Fernando sumiu, afinal de contas, com essa formação. Ele é muito menos acionado do lado esquerdo, já que o próprio Arauz tem o costume de cair pelo lado esquerdo.
E com isso o Gustavo Coutinho, que era um centroavante de referência, ficava isolado, sem receber uma bola, sem chutar uma bola, sem fazer coisa nenhuma com a bola, assistindo o jogo de camarote dentro do campo. Basicamente foi isso. A Aparecidense tentava se lançar de vez em quando com bolas lançadas à defesa, às vezes conseguia uma roubada de bola aqui e ali, mas no mais, as duas equipes estavam muito mal em campo no primeiro tempo, muito mal. E destaque negativo pra mim, pro Matheus Salles, que tomou um cartão no início do jogo e ficou o resto do jogo pendurado, não podendo, né, desempenhar o seu papel de marcador ali como deveria ser na volância, que é a posição que ele assume. O Haldney, por sua vez, quando isso aconteceu, o Haldney acabou saindo um pouco daquele posicionamento de segundo volante e ficando um pouco mais recuado para recompor a defesa, já que, como o Matheus Salles já estava penalizado com cartão amarelo, o Haldney ficou lá atrás, porque se o Matheus Salles fica e toma um outro cartão, ele é expulso. Então, com isso, a gente perdeu o segundo volante, que tem uma melhor saída de bola, que é o Haldney, e apelamos para o Matheus Salles fazer essa posição. E, sinceramente, ele não tem cacuete para isso. Ele não tem um bom toque de bola, uma boa saída de bola, é meio afoito, fica nervoso nas jogadas, fez um outro carrinho que quase lhe custou um outro cartão. Então, assim, esse primeiro cartão dos 3 minutos ali foi crucial para acabar com a qualidade do jogo do Matheus Salles. Não que ele tenha ido de todo ruim, porque na segunda bola, os rebotes, o Matheus Salles até conseguia recuperar bem a bola. E isso é um ponto positivo e é algo que um volante deve fazer de fato. Mas comprometeu ali, né, a possibilidade da marcação dele quando ele tomou aquele cartão. Mesmo assim, não foi exatamente esse cartão que comprometeu o restante do jogo, ou a qualidade do time. O time estava jogando mal porque as peças não estavam encaixadas. O time estava desorganizado por uma falta de entrosamento. Você entrar com 2 meias armadores, como é o caso do Shailon e do Arauz, você precisa que esses meias estejam entrosados em jogar juntos. Não é o caso. E aí o nosso interino colocou eles em campo dessa forma e o Atlético ficou bastante bagunçado. Pra piorar, fomos para o segundo tempo, né? No primeiro tempo terminou em 1-1. No segundo tempo ele começou a fazer algumas mudanças. Colocou o Ayrton, né, no lugar do Arauz. Perdão, foi o Ayrton no lugar do Arauz. Colocou o Viseu no lugar do Gustavo Coutinho. E mais pra frente ele colocou até mesmo o Kelvin, né? O Kelvin entrou no lugar do Shailon. Mas as mudanças que o interino fez, cara, só bagunçaram mais ainda o time. A Aparecidense teve boas chances de fazer gol. O segundo tempo também foi muito ruim, sabe? Um jogo com muito mais bolas perdidas do que chances de gol. Uma bagunça de meios de campo sem formação, sem armação, sem saída de bola, sem jogadas profundas. Um jogo feio, basicamente um jogo feio. E assim, não tem muito o que eu falar, porque não tiveram grandes chances, não tiveram grandes lances para se comentar até o final do jogo. Quando o Kelvin, que havia entrado há pouco, né, fez uma jogada pela esquerda e foi calçado pelo zagueiro da Aparecidense. Pênalti muito bem cobrado pelo Bruno Tubarão, que foi um dos que entraram, né, no segundo tempo, inclusive no lugar do Luiz Fernando, que fez uma partida muito apagada. Mas eu nem vou colocar a culpa nos jogadores. O time está desorganizado, cara. Não sei como é que foi essa semana de treinamento, sabe? Eu não sei dizer pra vocês como é que aconteceu, o que rolou, mas ficou ruim. Ficou ruim. O time ficou bagunçado com a formação titular que veio, com as trocas nos reservas. O time não funcionou bem. E conseguiu, por sorte, e até mesmo por um talento do Kelvin, que fez a jogada, temos que, né, dar o devido mérito ao Kelvin, mas conseguimos um pênalti no último minuto, um pênalti muito bem cobrado pelo Bruno Tubarão, que deu números finais e aí sim a gente ganha por 2-1. Foi uma vitória merecida? Não, sinceramente, não foi. O Atlético merecia ter saído com um empate, e só. E eu vou falar a real pra vocês, esse empate deveria ter sido um 0-0, porque essas equipes hoje jogaram muito mal. Na minha opinião, o jogo foi feio. Foi feio. Um jogo com poucas chances de gol, muito mais voltadas aos chutes de fora da área, porque as equipes não conseguiam armar as jogadas para entrar na área adversária. Uma infinidade de lançamentos horrorosos, cruzamentos que iam para a linha de fundo, toques que eram muito mais fortes do que deveriam, lançamentos para ninguém. Cara, sabe, aquele jogo bagunçado, com duas equipes bagunçadas. A Aparecidense
que jogando em casa era invicta, né, até essa partida, deveria ter agredido muito mais pelo seu entrosamento, pelos jogadores em campo. Alguns jogadores da Aparecidense não renderam nada no jogo de hoje, jogadores que fizeram um bom campeonato goiano, e graças a Deus, né, porque o Atlético também não estava rendendo porcaria nenhuma em campo, com a formação que tinha. E eu só queria dar um destaque positivo, principalmente pro Arauz, que fez um bom jogo, mesmo com essa bagunça no campo. O Arauz fez um jogo realmente que vale a pena. Foi uma contratação que a gente vê que valeu a pena, porque ele é um jogador que se movimenta muito, tem boa visão de jogo, tem bom passe, tem uma visão de jogo que ajuda ele no posicionamento em campo. Ele consegue se posicionar bem para receber a bola, para fazer um giro, para fazer um toque. Então é um jogador que tem muita qualidade e que eu vejo como uma peça fundamental para nós agora nesse início aí dos campeonatos, Copa do Brasil e Brasileirão. Vai ser interessantíssimo a gente ter um jogador com essa visão de jogo. E o Shailon, cara, que é o melhor jogador do Dragão da temporada, de longe, né? E que fez uma boa partida também, mesmo com as dificuldades táticas que o time teve. E aí vencemos, não convencemos, mas vencemos. E vamos decidir, né, em casa, já sob o comando do Mozart, no próximo jogo de volta. Vamos às notas. O Ronaldo fez pra mim as defesas importantes que deveria fazer. Não culpo ele pelo gol. Por isso eu vou dar pra ele uma nota 9 pelo gol que ele levou, né? Levou um gol, mas enfim, não foi culpa dele também. A culpa foi da zaga. E falando dessa zaga, eu tenho que dar uma nota 7 pra eles, porque por mais que no restante da partida os zagueiros não tenham levado gol, cara, já deu desse negócio de tomar gol de bola aérea, cara. Pelo amor de Deus, eram 6 jogadores posicionados na área pra defender no cruzamento. Mesmo assim, o Alex Henrique subiu sozinho pra fazer o gol da Aparecidense. Graças a Deus a gente conseguiu a virada com muito custo, né? Conseguimos um empate rápido, mas conseguimos de fato a virada. Mas vou te contar, viu? Tomar gol de bola aérea tá chato. Já deu do Atlético Goianiense não ter um bom treinamento de bola parada aérea, de cruzamento. Cara, já deu. O que tá acontecendo? Vamos parar de tomar esse tipo de gol. Beleza. O Rodrigo Soares fez a jogada do gol, né, do Shailon pela direita, fez uma partida razoável, não comprometeu. Vou dar pra ele uma nota 8,5. Para o Jefferson vou dar uma nota 7,5, porque ele não fez uma partida ruim, mas também não foi um destaque, né? Fez o que deveria fazer, teve até boas jogadas, roubou as bolas como deveria, só não se destacou na partida, e com isso eu tinha uma nota 7,5. No meio, o Matheus Salles eu tenho que dar uma nota 5,5, porque, cara, é impressionante como ele tem dificuldades para poder pensar a jogada. Ele consegue armar, ele consegue segurar a bola, mas daí para tocar, para, sabe, pensar a jogada que ele vai fazer, ele demora demais. Ele se enrola com a bola, a marcação chega atrasada. Então assim, sabe, se não fossem os rebotes e a garantia da segunda bola, cara, ele teria tido uma partida lamentável. Mas ele conseguiu fazer isso, ele conseguia recobrir ali a defesa, mesmo com o cartão ele às vezes chegava junto ali do jogador, não tanto quanto poderia, porque, né, também não poderia tomar o segundo cartão, graças a Deus não tomou, mas, assim, não comprometeu tanto, mas a culpa do gol foi dele sim, então pra mim é 5,5. O Haldney pra mim é um volante que me surpreende em cada jogo, ele tem me surpreendido bem, positivamente, tem bom passe, bom posicionamento em campo, fez alguns cruzamentos até, inclusive, consegue sair com a bola de uma maneira até satisfatória, coisa que ele não fazia na temporada passada, nos últimos jogos, né? Mas aí a prática, entrosamento com a equipe, acaba levando a essa qualidade. E com isso ele conseguiu até fazer um jogo bom, pra mim ele pode ter uma nota 8. Já vamos lá, o Arauz, melhor jogador da partida pra mim, tá? O Arauz se movimentou bastante, participou das jogadas, estava sempre junto ali, buscando a bola. É aquele meia que o pessoal até na transmissão falou, que eu achei interessante, que é o meia que é de área a área, né? Ele consegue jogar de uma área a outra, voltando para buscar a bola e participando das jogadas ofensivas. Melhor jogador da partida pra mim, a nota dele é 9,5. Inclusive o Atlético perdeu demais quando ele saiu. Ele deveria ter permanecido até o final do jogo. O Shailon também fez uma partida incrível. É o melhor jogador do Atlético de longe. Não achei ele tão bom quanto o Arauz, mas foi muito bom na partida também. Então pra ele dou uma nota 9, inclusive pelo gol. Golaço, diga-se de passagem, né? E no segundo tempo caiu um pouco de rendimento, acabou substituído.
O Luiz Fernando não apareceu em campo. Teve uma jogada no segundo tempo e só. Pela formação, pelo posicionamento dos jogadores, ele ficou muito isolado do lado esquerdo. Não tinha. O Jefferson não encostava para fazer uma tabela. Ou o Arauz, por exemplo, não estava ali para fazer uma tabela. A única que teve uma jogada de perigo. Então, assim, deveria ter tido mais um apoio ali pelo lado esquerdo para ajudá-lo nas jogadas. Com isso, eu dou para ele uma nota 6,5. Coutinho praticamente não jogou, fez uma jogada no final, no meio do segundo tempo ali, e logo foi substituído. Entrou, tanto faz quanto tanto fez, por conta principalmente da formação tática, não por culpa do jogador. Ele estava isolado, não participou muito do jogo. Então, pra mim, uma nota 6 é mais que o suficiente, só porque estava em campo. Beleza, vamos para os reservas, os que eu acho mais interessante da gente comentar, né? Porque a gente tem o Ayrton que entrou, mas não fez muita diferença, nem vai ficar sem nota. O Viseu também teve uma só chance, coitado, e ainda assim ele tava passando da bola, não conseguiu chutar direito. Também vou deixar sem nota, porque nem fez, nem tanto fez. O Bruno Tubarão cobrou o pênalti, fez o gol. Fora isso, tentou uns chutes de fora da área. Pelo menos ele fez alguma coisa, pelo menos ele estava em campo, entre aspas, né? Assim, a gente viu ele em campo, né? E viu ele acontecendo dentro de campo, e com isso pra ele eu dou uma nota 7. E pro Kelvin eu queria dar uma nota 9, porque, cara, a gente precisa que o Kelvin entre mais cedo no campo. Assim como, por exemplo, a gente tem o Ayrton, que é um jogador rápido, que faz as jogadas, né, e tal. O Kelvin é esse tipo de jogador, que ele tem coragem de partir pra cima de um defensor, fazer a jogada, né, acontecer dentro de campo. E ele fez isso, e graças a isso teve o pênalti. Então eu preciso ver em campo jogadores com essa característica. Hoje a gente estava com 4 jogadores ofensivos que não tem essa característica. O Arauz, o Shailon, o Gustavo Coutinho e o Luiz Fernando não são mais esses jogadores velozes que conseguem ganhar no drible, principalmente por conta da velocidade. O Ayrton e o Kelvin fazem isso. Então o Atlético sempre precisa que um deles esteja em campo, para que a gente tenha essa válvula de escape quando a defesa está muito fechada. E graças a Deus o Kelvin conseguiu corresponder ali no finalzinho, arrancando um pênalti que garantiu a vitória. Então pra ele eu dou uma nota 9. Pro nosso interino, que confesso, eu tô tentando lembrar o nome dele desde o início do vídeo, acho que é Antônio alguma coisa. Enfim, pra ele eu vou dar uma nota 7. Porque assim, é média, tá? É média pra passar, porque ganhou o jogo. Porque a formação que entrou em campo não estava boa, claramente estava desentrosada. As substituições mais pioraram o time do que melhoraram. A gente só teve a sorte de ter uma jogada individual do Kelvin que garantiu o pênalti, porque senão sairíamos do Aníbal Toledo com um empate. Então pra ele eu dou uma nota 7. E vamos ver como é que vai ser, né, o jogo de volta contra a Aparecidense. No meio desses dois jogos nós temos o jogo contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil. Jogo dificílimo, que o Volta Redonda vai muito bem lá no Campeonato Carioca. E claro, vamos ter o Mozart assumindo, né, assumindo o comando técnico do Dragão. Vamos ver como é que vai ser a próxima semana. Espero melhoras no time, principalmente no entrosamento entre essas peças. E claro, na formação titular do time. Não podemos mais entrar, por exemplo, com uma formação bagunçada como foi essa de hoje. Arauz e Shailon, pra mim, eles têm que jogar, um tem que ser reserva do outro, ou então, se for os dois entrarem, tem que ter um jogador veloz, como por exemplo um Kelvin ou um Ayrton. Não dá pra ficar só com 2 jogadores de referência, entre aspas, que é o Luiz Fernando e o Gustavo Coutinho, e você colocar 2 armadores, que no caso é o Shailon e o Arauz. Tem que ter um jogador de escape, velocidade pra conseguir fazer as jogadas. Vamos ver como é que vai ser, né, durante essa semana. Vou falando aqui com vocês, trazendo mais vídeos e conteúdos pra vocês do Dragão e de outros assuntos do futebol. Se você tem alguma opinião, discordou de mim de alguma coisa, concorda comigo, deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo. O que você achou aí das semifinais do Goianão. E a gente se vê nos próximos vídeos. E por hora, um abraço do torcedor atleticano.